Depois de uma das mais cruéis experiências de colonização, em 1960, a República Democrática do Congo se tornava independente da Bélgica. A República Democrática do Congo é um país localizado no continente africano, na região central da África, sendo o terceiro maior país do continente, com extensão de aproximadamente 2.344.858 km². O país recebeu esse nome no ano de 1997, mas anteriormente seu território era conhecido como República do Zaire. Sua capital é Kinshasa, possui como idioma oficial o francês e a moeda oficial o franco-congolês, que possui baixo valor de mercado internacional em relação ao dólar americano. O território que conhecemos hoje como República Democrática do Congo, atualmente, ele foi encontrado pelos europeus em 1482, lá atrás, quando o navegador português Diego Cão descobriu a bacia do rio Nadze, que traduzindo entre muitas aspas é Zaire, que mais tarde esse rio se torna o Rio Congo, que é bem mais fácil de falar, inclusive. Uma maior exploração do rio só foi feita mais tarde, por volta de 1874, pelo aventureiro e jornalista inglês Henry Morton Stanley. Enquanto isso, o rei da Bélgica, Leopoldo I, organizava em 1876 a Conferência Internacional de Bruxelas, onde foi criada a Associação Internacional Africana, AIA, com o objetivo de abrir a bacia do Congo para a ascendência ocidental. Kabengele Munanga, doutor em Ciências Sociais, nascido na República Democrática do Congo, diz em seu artigo, abre aspas, em 1878, seu sucessor, o rei Leopoldo II, convidou Henry Morton Stanley e confiou-lhe a delicada missão de negociar a submissão dos chefes locais por meio de tratados de comércio, amizade e protetorado, o que foi conseguido sem que os chefes locais soubessem que se tratava, na realidade, de uma implantação de uma soberania estrangeira em seus territórios e não de uma amizade e protetorado. Fecha. Ainda no mesmo artigo, Munanga explica que o regime de Leopoldo II dividiu as terras em 3 categorias. Essas eram indígenas, vacantes e concedidas a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. Ao decretar como propriedade do Estado as terras ditas vacantes, o rei impedia os colonos de se instalarem em tais terras sem pagar uma taxa, além de obrigar os nativos a fornecer determinadas quantias da colheita, da borracha e da exploração do marfim. A primeira atividade que deu lucros, entre aspas, para o rei era o portage, que era tipo um transportador de carga, seguida das atividades de corveias, para produzir comida, e das colheitas de borracha e exploração do marfim. Kabengele explica as atividades citadas anteriormente. Abre aspas. O portage foi um verdadeiro inferno. As populações submetidas brutalmente a um ritmo de trabalho de uma intensidade inabitual reagiam pela lentidão na execução das tarefas cuja finalidade não compreendiam e cuja motivação não dispunham. As corveias forneciam a comida a todos os europeus que sulcavam os rios com seus soldados, transportadores e auxiliares constrangidos a viver uma vida ambulante, sem poder ocupar-se com a agricultura, a caça e a pesca. Fecha aspas. Quando o relatório se tornou público, a Associação de Reforma do Congo, fundada por Ed Morrell, com apoio de Casement, exigiu ação. O parlamento britânico pediu uma reunião com as 14 potências signatárias para reavaliar o Acordo de Berlim de 1885. Em 15 de novembro de 1908, o parlamento da Bélgica assumiu o Estado Livre do Congo, livre entre aspas, e organizou a administração como Congo Belga. Olha só como é livre, não é mesmo? Agora vamos falar de um agente que, de certa forma, foi importante nessa história toda aí. Vamos lá. Como cônsul do Reino Unido, em vários países africanos, inclusive na República Democrática do Congo, né, lógico, o irlandês Roger Casement foi autorizado pelo governo britânico a investigar e relatar os abusos dos direitos humanos contra os nativos daquela região. Em 1903, o governo britânico enviou Casement para investigar a situação. Depois de um ano, o relatório foi entregue com uma série de denúncias e relatos de torturas, sequestros, mutilações e todos os tipos de abusos, e vários desses ele havia presenciado. O relatório de Roger serviu para mostrar para o mundo o
que acontecia naquela parte da África, para denunciar o rei belga, né, da Bélgica, que havia explorado os recursos naturais, principalmente a borracha, naquela região. Como se aquela região, né, da África, como o Congo no geral, como se fosse o quintalzinho dele, né, do bonitinho do meu povo. Aí a história do Cabinha, né? Após uma temporada na Amazônia peruana, Casimiro saiu de seu posto diplomático para se dedicar integralmente à causa da independência irlandesa. Roger nasceu em 1864 na Irlanda e foi executado no ano de 1916 por traição e espionagem contra a Inglaterra. Ele, primeiramente, foi preso em 1916 e condenado por traição após ter recorrido aos alemães, que eram inimigos da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial, para que auxiliassem a Irlanda. Durante a Conferência de Berlim de 1885, que dividiu a África entre as potências europeias, Leopoldo II recebeu o território como possessão pessoal, chamando-o de Estado Livre do Congo. A conferência teve como objetivo organizar a ocupação da África pelas potências coloniais, o que resultou em uma divisão que não respeitava a história e muito menos a cultura da região. A partir de 1891-1892, nessa faixa, o Estado começou a colher borracha utilizando da mão de obra local. Para obter a quantidade desejada, os agentes belgas utilizavam diferentes ferramentas de repressão: sequestros, chicotadas, fuzilamento, mutilações e abusos de todos os tipos. Eram castigos frequentes quando não era alcançada a quantia da colheita determinada. O número de membros mutilados dos corpos dos povos, né, usados como mão de obra, servia como troféu para os mais cruéis dos agentes. Em 1908, o Estado Livre do Congo deixou de ser propriedade da coroa por causa da brutalidade do regime comandado por Leopoldo II ter sido exposta na imprensa ocidental e tornou-se colônia da Bélgica, chamada de Congo Belga. Vale destacar que o Estado Independente do Congo não era realmente independente, mas sim uma propriedade de Leopoldo II. O território da República Democrática do Congo, na segunda metade do século XIX, foi dominado pelo Império Belga. Porém, os congoleses conseguiram atuar politicamente em seu país a partir de 1957 e tiveram sua independência em 1960. A luta pelo poder entre o presidente Kasavubu e o primeiro-ministro Lumumba resultou em um golpe militar coordenado pelo líder do exército Mobutu, que tomou o poder e alterou o nome do país de Congo Belga para República Zaire. Mobutu se manteve no poder do Zaire de forma ditatorial por 32 anos, sendo derrubado por movimentos revolucionários e grupos políticos que prezavam um modelo de governo democrático. Assim, no ano de 1997, ocorreu sua saída do poder. Os líderes dos movimentos, Laurent Kabila, assume o governo do país, renomeando-o para a República Democrática do Congo. Assim surgiu o país que temos atualmente. Os conflitos permaneceram após a mudança do governo, levando ao assassinato de Laurent em 2001. Seu filho Joseph Kabila assumiu o governo e tentou reduzir os impactos das constantes guerras civis, estabelecendo em 2003 um acordo com os rebeldes para cessar tais conflitos. Porém, tantos anos de confrontos, os mais afetados foram os grupos populacionais que sofrem com a fome, falta de acesso a recursos, violência, entre outros fatores sociais negativos. Joseph Kabila tentou impor melhorias ao país que sofreu por tantos anos, criando uma nova constituição, feita em 2006, estabelecendo oficialmente um governo democrático. Ele permaneceu no poder do país até 2019, quando Félix Tshisekedi assume a presidência, sendo a primeira transição pacífica entre governos no país. A República Democrática do Congo, RDC, é ao mesmo tempo um dos países mais ricos e mais pobres do mundo, fazendo fronteira com outros 9 países e possuindo um dialeto extensivo com cerca de 250 línguas. É também o segundo maior país da África. É mais rico em termos de matéria-prima, bens essenciais como cobalto e coltan, utilizados na produção de carros elétricos e smartphones. A cifra impressiona e coloca o país provavelmente no topo da lista mundial em termos de riquezas naturais. A situação na fronteira leste da República Democrática do Congo ainda é bastante volátil, marcada por alianças alternadas entre diferentes grupos armados. Ataques contra a população civil e organizações humanitárias estão aumentando, e esses grupos estão cada vez mais vulneráveis. Esses atos aleatórios de violência fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas no país, causados principalmente
pela FDLR, Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda. Isso é tudo, pessoal.